todos, desejando-lhes boa noite, muita paz, particularmente aqueles que a partir de agora estão em contacto connosco através da TV Espírita, que tenham uma boa audição e que a paz de Jesus continue convosco e connosco. Página 14. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho a brisa, olho o mar e olho a multidão. Olho o rio, olho o monte em grande vastidão. Olho o ser que sofre e a quem já ninguém dá mão. Olho em ti, Jesus, és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em meu redor a doçura de um olhar. Desta minha vida quero tempo aproveitar. Vem, Senhor, o mundo amparar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Te pedimos, Senhor, que abençoe os nossos trabalhos de hoje, que nos envolvas com a paz, que saibamos ter presente que podemos ouvir melhor, a partir de agora, a tua mensagem, entendê-la, raciocinar sobre ela e seguir aquilo
que nos pediste que fizéssemos. Por isso pedimos, Senhor, que continues connosco, dando-nos força e coragem para a caminhada. Te pedimos paz, serenidade e força. Sê connosco, Senhor, e ampara-nos. Página 19. Amigo como pouco, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, humano calor. Terra é seu chão e ajuda com ardor. Entrega o coração, os famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, filho de Maria, que o acompanhou na cruz. De Assis, filho adoptivo, da luz um mensageiro, dá-nos um lenitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do são, ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão e a Virgem do Rosário, Mãe, te ajudará, e aos filhos do Calvário a dor abrandará. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, que assim seja. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Uma passagem do Evangelho de Mateus, de 11 a 25. Missão do homem inteligente na terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos, sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra. Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Se ele o há, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo serve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria, para os espíritos, a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando e Espírito Protetor, Bordeaux, 1862, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos hoje connosco uma companheira nossa, de alguma data, de alguma longa data, companheira das lides espíritas, conhecidos muitos de nós. É dirigente do Centro da Associação Espírita O Infante, Vila Nova de Gaia. Convidámo-la para ela, tanto connosco, nos presentear hoje a sua palestra. Vamos ouvi-la com todo o gosto. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, efetivamente, quero agradecer o convite. E quando me disseram se eu podia vir conversar com vocês nesta noite, eu decidi trazer este tema que fala sobre a morte e /desencarne, como nós temos ali no slide,
porque nós vamos ver ao longo da palestra que morrer e desencarnar não é bem a mesma coisa. Nós, como morte, nós conhecemos vários tipos de morte, não é? As pessoas podem morrer por velhice, como nos vem no Livro dos Espíritos, que se dá por um desgaste dos órgãos, por uma redução do nosso fluido vital que se vai gastando aos poucos. Esse mesmo fluido vital também vai-se gastando bastante quando nós passamos por um processo de doença, e que nós sabemos que as doenças prolongadas, muitas das vezes, é uma necessidade evolutiva do nosso espírito para que nós nos reajustemos com os nossos erros, com as nossas dificuldades, através de meditações sadias. Depois podemos morrer por acidente ou homicídio, e que normalmente estas repentinas são normalmente provações que nos são necessárias e que nós, de algum modo, estruturamos antes do reencarne. E depois poderíamos ainda morrer pelo suicídio. E aí sim, o suicídio não era algo que estivesse previsto desde o nosso nascimento. É uma forma de nós fugirmos e, como ali vem no nosso slide, um ato de extrema rebeldia perante as leis divinas. Nós sabemos que sempre que nós renascemos, há todo um processo, todo um programa de preparação da nossa reencarnação. E muitas das vezes nós, como espíritos, que temos mais lucidez, temos uma maior visão das nossas necessidades, nós programamos que devemos passar por determinadas provas. No entanto, como se torna necessário que passemos por um processo de esquecimento para melhor nos adaptarmos à nossa vida, nós neste mundo, quando já reencarnados, queremos fugir dessas provas que antes nós tínhamos aceito. E fugimos através do processo do suicídio. Diz-nos ali Manuel, que todos os casos de morte, de desencarnação, são acompanhados por uma equipa no mundo espiritual, com exceção de suicídio, porque esse não estava previsto. Nós vamos ver que morrer do ponto de vista espiritual, como eu vos dizia no início, nem sempre é desencarnar, como nos diz Manuel Filomena de Miranda no seu livro Temas da Vida e da Morte. E este tema da morte é um tema que tem sempre encantado os homens, desde os inícios das civilizações, que os homens se questionam porque é que morremos, o que é que acontece quando nós ultrapassamos esta barreira da vida. Como ele nos diz, a morte em si, ela é um fenómeno biológico, término natural da etapa física, que dá início a um novo estado de transformação molecular. Aqui nós estamos a falar morte do ponto de vista biológico. O corpo que vai ser entregue, vai ser cremado, vai ser entregue à terra, vai entrar de novo na cadeia alimentar. Se nós olharmos para a morte do ponto de vista espiritual, temos que olhar para a morte como algo mais complexo, porque nós sabemos que o homem não é apenas um corpo. Não é? Nós sabemos que o complexo humano, ele é formado pelo corpo físico, pelo perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e pelo nosso espírito, a centelha inteligente que comanda todo este complexo. Então, a morte vai levar a todo um desligamento desse nosso complexo, e acaba por ter algo muito mais longo no tempo e que demora, muitas vezes, varia consoante a nossa evolução moral. Diz-nos ainda nesse texto Manuel Filomena de Miranda que a desencarnação real ocorre depois do processo da morte orgânica, diferindo em tempo e circunstância de indivíduo para indivíduo. E este processo pode ser rápido, logo após a morte, ou pode-se alongar em estado de perturbação, conforme as disposições psíquicas e emocionais do ser espiritual. E de que é que isto vai depender? Vai depender das nossas obras, do nosso conhecimento,
de tudo aquilo que nós trabalhamos durante a nossa vida. Nós, para morrermos bem, temos que aprender também a viver bem. Mas todo este processo de desencarnação, o processo em si, ele é igual para todos nós. E melhor do que eu estar a explicar-vos como é que esse processo se realiza, nós vamos ver isso num filme. Vamos ter agora 10 minutos em que nos vai ser mostrado o processo de desencarnação de Dimas. Depois nós vamos conversar um pouco sobre quem era este personagem. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador antes de regressarmos ao círculo carnal pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como fui suicida inconsciente? Não, André. Nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado à luta sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão num plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sobre agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-la. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia
será de calma e reconforte. Pode ir. Tem certeza, querido? Estou bem. Pode ir. Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa, para que suas emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia,
considerando as necessidades do morto que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? Voltando, não é? Podemos ver então através deste filme como se dá todo o processo de desligamento logo a seguir à morte física. Nós podemos ler este caso do Dimas no livro Obreiros da Vida Eterna, em que foi a base que serviu à realização desta curta-metragem, onde nós vemos passo a passo todo esse processo de desligamento do corpo físico. E esse processo ele é semelhante para todos nós, em termos de processo em si. No entanto, a durabilidade desse processo vai variar consoante aquilo que já tínhamos falado antes, consoante o nosso estado moral, o nosso estado psíquico. Nesse livro de Obreiros da Vida Eterna tem diversos casos, mas nós escolhemos aqui 4 casos que têm alguma semelhança e que são muito interessantes. O primeiro caso é o caso que nós estivemos a ver no filme, que é o caso de Dimas, e que nós vimos que, apesar de ele ter sido desligado do corpo físico, ele teve que esperar até ao dia seguinte para poder ser rompido esse cordão prateado em que se dá efetivamente o desencarne. É interessante porque, como nós vimos no filme, Dimas era um trabalhador que tinha bastante mérito e por isso foi-lhe permitido que a sua mãe, que já tinha desencarnado, estivesse com ele durante todo esse período, amparando, guardando. No entanto, como nós vimos, ele tinha-se esquecido de um pormenor importante e que nós podemos trabalhar para que nas nossas casas isso não aconteça e que quando se der o nosso desencarne, todo mundo esteja mais preparado, que era a questão de cultivar a prece no lar e o desapego. Nós devemos amar, cuidar daqueles que gostamos, mas nós não somos donos daqueles que gostamos. Temos que nos preparar para esse momento. Então nós vemos que foi necessário um trabalho especial da equipe de desencarne sobre a sua esposa, porque o pensamento dela, aquela tristeza com Tomás, impedia que se efetuasse todo o processo de desencarne. E mais, passado algumas horas do desencarne se ter efetuado, quando ela volta a começar aquele processo de lamentação, no livro nós vamos ver o quanto isso vai perturbar Dimas, que já está na casa transitória, que é um posto de assistência
que está próximo da terra e era onde ele se encontrava em repouso, e ele vai ficar muito agitado com esse problema. O caso do Dimas, ele morre, como nós vimos, por uma questão de doença prolongada. Um outro caso que vem no nosso livro e que é bastante interessante é o caso do Cavalcante, que nós vimos ali ao lado. Eu vou só, antes de explicarmos cada um de caso, vamos só ter em conta um ponto que é interessante. Nós vimos, antes de ver o vídeo, que existiam vários motivos para nós morrermos, vários tipos de morte. Dimas morre de uma doença prolongada. Cavalcante também vai morrer de doença prolongada. Dimas morre de cirrose. Cavalcante é de um problema intestinal, ele morre no hospital. Fábio, ele morre de tuberculose. E Adelaide vai morrer por velhice. No entanto, o tipo de vida que eles tiveram vai fazer diferenças na forma como o seu desencarne ocorre. Enquanto que o caso de Cavalcante ainda tem um pormenor importante. Cavalcante, dos três, era católico. Então ele tinha uma ideia diferente sobre o que é que acontecia quando ele morria. Quando ele começa a entrar num processo de enfraquecimento dos laços, esse enfraquecimento dá-lhe uma maior lucidez espiritual. Então ele está no hospital e começa a receber a visita de pessoas, de familiares, de amigos que vinham prepará-lo para o desencarne. E ele começa a falar com eles. Como as outras pessoas no hospital não os viam, acharam que ele estava a entrar num processo de delírio. E o médico, querendo ser uma pessoa caridosa, decide fazer eutanásia e dá-lhe uma injeção para mais rapidamente se dar o processo de desencarne. Nós vamos ver no livro que o facto de ele ter tomado essa injeção vai fazer que aquele processo que foi relativamente rápido em Dimas, no caso dele, durasse mais de 20 horas a fazer todo o processo de desligamento, porque ele estava muito anestesiado pela injeção que ele tinha tomado. Inclusive, ele vai ser conduzido à casa transitória num estado de apatia. Ele vai apático, sonolento e desmemoriado. Quando ele acorda, devido às suas convicções religiosas, ele vai achar que está a ver demónios e então vai ser necessário ser-lhe aplicado processos magnéticos para ele ficar mais calmo e pouco a pouco prepará-lo para a situação que ele encontrou. No caso de Fábio, o Fábio teve cuidado de preparar a sua família para esse momento do seu desencarne. Então ele vai, toda a separação é muito rápida. Depois daquele processo de desligamento, o cordão prateado de Fábio é cortado em menos de 1 hora. E mais, ele recobre rapidamente a lucidez quando está já na casa transitória. E mesmo na noite seguinte ao seu desencarne, é-lhe permitido em sonho que a sua esposa o visite e ele mantém-se sempre sereno e tranquilo, porque havia todo um cuidado, toda uma preparação ambiental, um cuidado de pressa em sua casa. O caso da Adelaide é fantástico e é muito interessante, porque às vezes nós pensamos que pelo facto de sermos espíritas, de conhecermos, termos o privilégio de conhecer todo este processo, que a nossa morte vai ser mais simples. O caso da Adelaide, ela não era espírita, mas foi uma pessoa que dedicou toda a sua vida a ajudar o próximo, sobretudo com o trabalho de crianças. E no momento do desencarne, ela é um espírito tão lúcido que ela participa no próprio processo de desencarne. É ela que corta o seu cordão prateado. E é-lhe permitido, nesse momento, ela passar diretamente para o mundo espiritual, mas ela prefere não ficar,
para nós vermos o grau que este espírito já tinha atingido, ela prefere ficar no velório a consolar os amigos. Então ela vai, no livro é-nos descrito, que ela vai ao pé dos amigos e vai fortalecê-los, conversar com eles, explicar-lhes que aquilo faz parte do processo natural, que da mesma forma que nós nascemos, nós morremos, é um ciclo. É muito bonita a história da Adelaide que podemos ver no livro. Durante a parte da explicação do Dimas, há um processo, uma história bastante interessante. Quando nós vimos que André Luís, que aparece no filme, e Jerónimo, eles acompanham o processo, todo o trajeto fúnebre de Dimas. E então, quando eles chegam ao hospital, eles encontram uma senhora desencarnada que estava sentada no cemitério, em cima da campa. E André Luís fica um bocadinho impressionado e diz: porque é que aquela jovem, ela tinha desencarnado de um problema de parto, porque é que aquela jovem está ali, porque é que ela não foi liberta, como nós vimos e aconteceu com aqueles outros casos que nós tínhamos visto anteriormente. Todos os casos anteriores, quer Fábio, quer Cavalcante, quer Dimas, quer Adelaide, eram espíritos que, independentemente das suas convicções religiosas, tinham tido um percurso de ajuda ao próximo, de dedicação, de trabalho íntimo muito grande. Portanto, eram espíritos que já tinham créditos que lhes favoreceram aquele desencarne tão rápido, com períodos de perturbação tão curtos. Esta nossa irmã, nós vamos ver que não. E o que este trecho que nós temos aqui é a resposta que Jerónimo dá a André Luís quando ele pergunta porque é que ela ainda se encontra ali. E ele fica assim: mas ela não tem ninguém, as pessoas não vêm aqui ajudá-la, porque é que ela está ali tão triste, sentada em cima do cemitério? E o que Jerónimo lhe diz é: vários amigos, visitadores em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados, têm vindo à necrópole tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se revive. Ela queria acordar o cadáver que estava lá enterrado. E supõe-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a sua desesperação. A mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Portanto, nós vemos aqui um espírito que continua ligado ao seu cadáver enquanto o cadáver ainda está em processo de desintegração. Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada, como possessa de revolta a destruir o que encontrasse. Mais adiante no texto, que ali só está um trecho, explica-nos que se ela fosse liberta, como aqui nesta frase diz, ela voltava à sua casa. Ela desencarnou no parto. Ela tinha uma criança pequena e é descrito que ela, se voltasse, a sua presença tão desequilibrada ia ter consequências muito negativas na criança recém-nascida. Então ele diz que ela só vai ser ajudada quando ela se predispuser para isso. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo. Então será libertada e dormirá sono reparador em instância de paz, que nunca falta ao necessitado reconhecido às bênçãos de Deus. Então nós vemos aqui que o desencarne pode ser uma coisa complexa e que varia muito de pessoa para pessoa. Neste trabalho, nós pegamos primeiro em algo que é os relatos que nós temos através dos médiuns, dos livros psicografados. E pegamos e fizemos um estudo comparativo. De seguida, nós vamos ver
os casos de Ernesto Buzano, que era um cientista que viveu no início do século XX. E vamos ver o trabalho que ele fez com médiuns e com pessoas que estavam em processo de desencarne. Ou seja, pessoas que estavam quase a morrer e que iam relatando aquilo que sentiam, que viam, e outras eram médiuns que estavam com eles nos seus quartos e relatavam o que assistiam dentro do quarto. Então vai ser muito interessante, porque nós vamos ver no fim que aquilo que o Chico Xavier nos relata, que nos é relatado por André Luiz através da psicografia de Chico Xavier, vai ir de encontro a muito daquilo que a ciência também nos tem trazido. E então o que é que essas pessoas diziam? Todos afirmam se terem encontrado novamente com a forma humana nessa existência, terem ignorados durante algum tempo que estavam mortos, haverem passado no curso da crise pré-agónica ou pouco depois pela prova da reminiscência sintética de todos os acontecimentos da existência que lhes acabava, terem sido acolhidos no mundo espiritual pelos espíritos das pessoas, de suas famílias e de seus amigos mortos, haverem passado quase todos por uma fase mais ou menos longa de sono reparador, terem-se achado no meio espiritual radioso e maravilhoso, em caso de mortes moralmente normais, e no meio tenebroso e opressivo, no caso de mortos moralmente depravados, terem reconhecido que o meio espiritual era um novo mundo objetivo, substancial, real, análogo ao meio terrestre espiritualizado, terem verificado que, graças à faculdade da visão espiritual, se achavam em estado de perceber os objetos de um lado e outro pelo seu interior e através dele. Então nós vemos já aqui algumas semelhanças entre aquilo que é relatado na morte do Dimas e aquilo que foi relatado a Ernesto Buzano. Mas estas pessoas ainda apresentaram mais alguns detalhes. Esta cor não se vê. Falam do fenómeno do corpo etéreo a se condensar acima do corpo somático. Viram que durante o processo de desencarne há um segundo corpo igual ao corpo físico que fica a pairar por cima do corpo físico. É este fenómeno que se fala aqui. Falam de um corpo que é mais leve, por isso ser um corpo etéreo, que se condensa acima do corpo físico. Este detalhe concorda quase sempre com o que constantemente afirmam os videntes que é o estado à cabeceira dos moribundos. Dizem ainda que, quando dominados por paixões humanas, que é o que está em baixo, se conservam ligados ao meio onde viveram, por um lapso mais ou menos longo de tempo. Esses espíritos persistem na ilusão de ainda se julgarem vivos, se bem que presos em estranho sonho ou de opressivo pesadelo. Nós vimos o que aconteceu com a mulher no cemitério, não é? A mulher no cemitério, que ainda estava muito orgulhosa, muito egoísta, ela está ligada ao corpo físico, que ainda está ali sepultado, e ela vê-se, ela quer que ele acorde, quer que ele saia do caixão e se levante e viva aquilo como se fosse ainda um pesadelo. Percebem, vocês não vão conseguir ler, percebem uma voz que lhes chega de longe e os aconselha sobre o que devem fazer. E mais, dizem assim, afirmam que as deliciantes crises de dor que frequentemente se produzem junto dos leitos de morte não somente são penosas para os espíritos dos defuntos, como os impede de entrar em relação com as pessoas que lhes são caras e os retêm no meio terrestre. Estão a ver que os espíritos que falaram através dos médiuns, eles vieram relatar vários espíritos diferentes, aquilo que André Luiz nos diz. E aqui, mais uma vez, eles chamam-nos a atenção para a nossa atitude no velório, a nossa atitude nos momentos de desencarne, que as deliciantes crises de dor, como eles dizem, que os retêm no meio terrestre, que os dificultam neste processo de desencarne. Mais recentemente,
já agora no nosso século, no fim do século XX, nós começamos a ouvir falar de experiências de quase morte. Toda a gente já ouviu de uma forma ou de outra falar no túnel, que toda a gente diz que vivencia quando está próximo da morte. Estas experiências, embora elas existam esporadicamente na literatura desde o século XIX, elas começaram mais a ser estudadas a partir de 1975, através de um cientista chamado Moody, que entrevistou muitas pessoas e que relataram o processo pelo qual passaram em situações em que elas foram dadas como mortas, ou que foram clinicamente dadas como mortas e que depois elas acordaram. Existe, inclusive, vocês podem procurar na net, um filme que fala em que essas pessoas que foram entrevistadas por Moody e que elas relatam como foram o seu acordar depois de passar por essa experiência. Algumas delas acordaram na morgue, estavam lá para ser autopsiadas, e então elas relatam todo esse processo que ocorreu durante esse período em que elas estiveram dadas como morte. Alguns cientistas tentam contestar esse facto, dizendo que esse processo se deve a uma falta de oxigenação cerebral e por isso que as pessoas têm alucinações. No entanto, nós vamos ver no decorrer da exposição que outros cientistas contrapõem isso, dizendo que um cérebro que estava anóxico, sem oxigênio, que não pudesse estar a trabalhar de uma forma regular, não poderia processar determinado tipo de relatos que eles fazem quando acordam. Mas isso nós vamos ver depois. Dr. Sam Parnia, ele define estas experiências de quase morte, que diz que quando algumas pessoas vivenciam um estado próximo da morte, elas referem uma experiência profunda na qual acreditam deixar seus corpos e ingressar em alguma outra esfera ou dimensão, transcendendo os limites do ego e as fronteiras convencionais do tempo e do espaço. E nessas fases descritas, nessas experiências de quase morte, nós vamos ter alguns pontos que nós vemos que vão ser em comuns com aquilo que nós vimos antes. A saída do corpo, a pessoa sente que deixou o corpo físico. Quando olha para baixo, vê-o claramente e pode mesmo descrever manobras de reanimação a que está a ser sujeita. Em muitos casos, relata-se uma passagem para além da enfermaria ou do quarto em direção ao espaço. Há uma história muito engraçada que nos mostra isto com muita clareza. Essa história é de um senhor que entrou no hospital, foi já no estado de paragem cardíaca, e ele ainda estava consciente. E quando eles vão a tentar entubá-lo, ele tinha dentadura e eles têm que lhe tirar a dentadura. E, entretanto, é-lhe diagnosticada a paragem cardiorrespiratória, e ele começa a entrar num estado em que ele é dado como morto. E eles vão continuando com as manobras de reanimação sem sucesso, e uma das enfermeiras pega na dentadura quando ele já está dado como morto e guarda numa gaveta lá no hospital. Quando ele recobra a consciência, depois de passar por este processo de experiência quase morte, ele relata que se sentiu sair do corpo, que estava a pairar, e diz o sítio onde viu que a enfermeira guardou a dentadura, porque ninguém sabia onde é que ela se encontrava. Um outro caso é de um senhor que quando sai do corpo, ele sobe e vai ao andar de cima e vê um sapato que está do lado de fora da janela. E quando ele retorna no corpo, ele descreve que tinha visto esse sapato e vai-se comprovar, e o sapato efetivamente existia lá. Todos estes relatos levam a um processamento de pensamento e de ideia que não poderia ocorrer num cérebro parado, dado como morto.
Todos eles, ou uma parte deles, relatam sensações de tranquilidade, a entrada numa outra realidade ou dimensão. A pessoa diz ter encontrado ou contactado com seres ou entidades espirituais, anjos, santos, porque depois tudo vai depender da cultura religiosa da pessoa que passa pela experiência. O túnel que eu vos falava é uma questão que é muito descrita nestas experiências de quase morte. Um túnel com uma luz intensa, mas uma luz que ao mesmo tempo é intensa, mas que não fere. Todos eles dizem que é uma luz que lhes dá uma sensação muito gostosa, de muito bom-estar. A comunicação telepática, muitas vezes, quando eles estão já nessa outra dimensão, a dizer: olha, ainda não é o momento, precisas de voltar ao corpo físico, tu ainda tens tarefas para executar lá embaixo. Muitos relatam terem passado por uma visão panorâmica da sua vida, viram repentinamente toda a sua vida num filme. Então nós vemos que temos aqui mais uns pontos em comum com aquilo que tínhamos visto anterior. E há pouco nós dizíamos que existem vários casos que levam a crer que isto não seria possível se não houvesse algo para além do corpo físico a realizar todo este processo. E nós vamos ver que muitos destes médicos, uma grande parte destes pesquisadores, são cardiologistas, porque são aqueles que lidam mais diretamente com estados de paragens cardíacas, de estados de mortes e de pacientes que depois acordam. E eles relatam-nos este tipo de situações. Os pacientes às vezes relatam que observaram seus corpos de pontos diferentes no espaço e podem descrever com precisão o que estava acontecendo no entorno deles quando estavam ostensamente inconscientes. Perceberam eventos posteriormente confirmados que ocorreram a uma distância que não poderia ser alcançada por seus órgãos sentidos. E é interessante esta última que vem a seguir. Alguns indivíduos que são cegos descrevem percepções visuais exatas durante a sua experiência de quase morte. Eles não poderiam ter visto aquilo, processado aquilo com o seu cérebro, porque eles estavam cegos. E eles relatam toda a descrição. Eu recordo-me que neste estudo, inclusive, um deles sai do corpo e relata um acidente que ocorreu na rua próximo do hospital durante o momento em que ele estava a vivenciar essa experiência. Alguns pacientes que passaram por uma experiência de quase morte referem ter encontrado parentes e amigos falecidos e também algumas crianças descrevem ter encontrado pessoas que não conheciam, mas que foram identificadas posteriormente por meio de retratos como parentes falecidos que o paciente nunca havia visto antes. Porque estas experiências de quase morte também acontecem com crianças. E é muito interessante ver os desenhos que essas crianças fazem. Elas desenham o seu corpinho deitado, com o outro corpinho por cima, exatamente como nós víamos nos filmes. No entanto, nós vemos que basicamente, estes estudos são feitos nos relatos daquilo que as pessoas passaram. Hoje em dia, os médicos, sobretudo o Dr. Sam Parnia, de que nós falámos, ele está a tentar fazer uma experiência que torne isto mais palpável. Mas o Dr. Grayson fez uma coisa muito interessante, que é, ele ao fim de 20 anos, entrevistou aqueles doentes que ainda eram vivos, que tinham passado por uma EQM. Normalmente, nós, quando temos uma vivência, nós perdemos pormenores, não conseguimos relatar, se fosse uma ilusão, seria muito difícil nós relatarmos tudo de forma pormenorizada e com a mesma intensidade. E o que ele verificou nessas entrevistas é que os relatos vinham com os mesmos detalhes e com a mesma precisão de 20 anos antes. Então, todos estes processos levaram a que muito hoje em dia, muitos destes médicos se questionassem sobre o que está
O que é que nós somos para além do nosso corpo físico? Mas uma coisa muito interessante que acontecia com as pessoas que passaram por estas experiências de quase morte. Mais de 90% das pessoas que rememoram a experiência mudam para melhor, perdem o medo da morte e passam a dar mais valor à própria vida com respeito às das demais e fazem uma reperspectivação da atual existência física. Ou seja, as pessoas passam a valorizar a vida depois desta experiência. Aquilo que eu vos dizia há pouco, este texto que nós vamos verificar é do Dr. Pim van Lommel. Este é um cardiologista holandês. Isto é um texto de um artigo que ele escreveu na Lancet, que é uma revista internacional de grande prestígio no mundo científico. E vejam lá se isto não parece um texto espírita. O que acontece quando eu morrer? O que é a morte? Durante a nossa vida, 500 mil células morrem a cada segundo, a cada dia. Cerca de 50 bilhões de células são substituídas no nosso corpo, resultando um corpo novo a cada ano. Então, a morte celular é completamente diferente da morte corporal quando finalmente morremos. Durante a nossa vida, o nosso corpo modifica-se continuamente, cada dia, cada minuto, cada segundo. Em cada ano, cerca de 98% das moléculas e átomos do nosso corpo são substituídos. Cada ser vivo existe num equilíbrio instável de dois processos opostos de desintegração e integração contínuos. Mas ninguém tem noção desta mudança constante. E de onde vem a continuidade da nossa constante mudança corporal? As células são apenas peças de construção do nosso corpo, como os tijolos de uma casa. Mas quem é o arquiteto? Quem coordena a construção da casa? Quando alguém morre, somente ficam os restos mortais, apenas matéria. Mas onde se encontra o dirigente do corpo? O que acontece com a nossa consciência quando morremos? Será que somos o nosso corpo ou temos um corpo? É interessante nós vermos que um cientista, um investigador, coloca esta questão desta forma. E aqui é uma coisa muito interessante. Reparem, o nosso corpo morre a cada segundo, mas ele não se desintegra. Nós não sentimos um pedaço do nosso braço, um pedaço do nosso baço, um pedaço do nosso coração a sair. E ele está ali a mudar e a renovar-se. Porquê? Porque nós temos um corpo espiritual que vai coordenando todo esse processo. Mas nós vamos responder ao Dr. Pim van Lommel no fim. Então, do comparativo entre o estudo de Bolzano, as experiências de quase morte e as revelações do Espírito André Luiz, nós podemos concluir que têm os seguintes pontos em comum. A existência de um corpo fluídico, semelhante ao corpo físico a pairar acima deste, a presença de seres espirituais a recebê-los, seres de luz, familiares desencarnados, etc. A visão retrospectiva da vida atual e uma analogia entre o mundo espiritual encontrado com o mundo terrestre. E agora vamos responder ao Dr. Pim van Lommel. Eu trouxe aqui dois brilhantes, não é? Kardec e Leon Denis, que é melhor que ele, catedráticos destes, para nos responder a isto. A vida revela-se sob duplo aspecto, físico e suprafísico. O homem participa de dois modos de existências. Por seu corpo físico, pertence ao mundo visível. Por seu corpo fluídico, ao mundo invisível. Esses dois corpos coexistem nele durante a vida. A morte é sua superação. Então, quando nós morremos, a única coisa é que o nosso espírito, o nosso corpo fluídico também vai sair. Sendo o corpo exclusivamente material, sofre as influências da matéria. Depois de funcionar algum tempo, ele desorganiza-se e decompõe-se. O princípio vital, não deixando mais o elemento de sua atividade, extingue-se e o corpo morre. O espírito, para quem o corpo privado de vida é doravante sem utilidade, deixa-o como se deixa uma casa em ruína ou uma veste fora de serviço.
Ou seja, nós não temos um corpo, nós não somos um corpo, temos um corpo. O que é que nós somos? Um espírito imortal, que vai revestindo diversos corpos. E nós vamos terminar agora com um diapositivo em que André Luís, mais uma vez, nos vai relembrar algumas coisas importantes para nós guardarmos, para que o nosso desencarne seja uma coisa melhor. Ele diz-nos o seguinte: corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. Não é? A nossa morte nem sempre significa a libertação da nossa alma. O género de vida que alimentamos no estágio físico dita as verdadeiras condições da nossa morte. O modo como vivemos vai ditar o modo como nós vamos morrer. Quanto mais nós chafurdamos o ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam à matéria pesada e primitiva, de que se nos constitui a organização fisiológica, demorando-nos nas criações mentais inferiores a que nos ajustamos. Ficamos a viver nos nossos pensamentos rotineiros do nosso dia-a-dia. O que é que faz mover o nosso coração? O que é que nos faz mover? As mesmas coisas que nos fazem mover hoje são as coisas que nos fazem mover, nos farão morrer quando nós morrermos. Nelas encontrando combustível para dilatados enganos nas sombras do campo carnal propriamente considerado. Mas também nós podemos viver de outra forma, não é? E o que é que ele nos diz aqui? Quanto mais nos submetamos às disciplinas do Espírito que nos aconselham equilíbrio e sublimação, mais amplas facilidades conquistaremos para a exoneração da carne em quaisquer emergências de que não possamos fugir por débitos contraídos perante a lei. Então nós também podemos pensar e começar a viver de acordo com aquilo que nós queremos encontrar quando morrermos. Assim é, o que é que nos diz André Luís? Que a morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. Mas Jesus já nos tinha dito. O que é que Jesus nos disse? A cada um segundo as suas obras. O Mestre trouxe-nos esta verdade incontestável, porque o Espiritismo é isto mesmo. O Espiritismo vem-nos relembrar aquilo que Jesus nos disse de uma forma sintética e clara, e que hoje os Espíritos nos ensinam e nos esclarecem de outra forma. Às vezes a gente pensa que, quando eu pensei eu vou falar sobre a morte, é assim um tema um bocadinho mórbido, mas eu penso que de uma maneira geral é um tema que nos compete cada dia mais refletirmos, porque é uma situação que todos, de uma forma ou de outra, vivenciamos durante as nossas existências e que todos nós vamos encontrar. Portanto, cabe-nos a nós construir uma vida boa para termos um desencarne eficaz. E essa vida constrói-se estudando o Evangelho, aprendendo, vivenciando aquilo que Jesus nos ensinou. Que a paz do Mestre Jesus possa ficar em todos os corações. Agradecemos toda esta exposição, esta clarificação sobre esta temática tão importante. E esperamos que um dia qualquer, mais à frente, a nossa Paula nos possa trazer mais alguma informação esclarecedora daquilo que ela divulga, daquilo que ela certamente investiga. Bem-haja, Paula, e até um dia destes. Nós estamos à espera do nosso grupo para fazer a fluidificação da água e enquanto os nossos companheiros se aproximam, gostaríamos de fazer aqui 2 avisos, ou dar 2 informações.
a tertúlia, segunda tertúlia espírita que estava marcada e que vem mencionada no jornal para o dia 25 deste mês, por força maior tivemos que a alterar e realizar-se-á no dia 8 de fevereiro. Nós vamos pôr aqui uma folha de inscrição para as pessoas que quiserem participar nessa tertúlia, que é sempre interessante para aquilo que se analisa, para aquilo que se discute. Por isso, um convite a todos. Nós vamos deixar, não prometemos ser hoje, mas na próxima segunda-feira já estará a folha para vos convidar. Há ainda uma outra situação que vai ocorrer no dia 29 de janeiro, que é o ano do nosso aniversário, o dia do nosso aniversário, e nesse dia costumamos fazer o Evangelho no lar, aqui, na nossa associação. Também é um convite que queremos fazer às pessoas que queiram participar. Fazemos o Evangelho e temos também o jantar simples, mas um jantar para estarmos todos juntos, convivendo e confraternizando. Era só. Hoje vamos contar uma história de amor, dessas que falam do bem e da dor, como se fosse uma lenda bem viva. É vida sim, é fonte viva, centelha de luz, história vivida por Cristo Jesus, que a alma enche a todos cativa, pela Galileia e elevando a esperança, a boa nova do reino de Deus, sua doutrina de amor, de paz que acalma a dor, de luz, vivê-la agora sem ser só lembrança do que ensinou àqueles plebeus. É ser cristão consolador, exemplo do Senhor Jesus. Ele subiu ao monte para vos ensinar, quebrar as trevas, a dor mitigar, e aos aflitos dar novo alimento, esperança dar aos que eram mansos e também aos pobres, que em espírito eram todos nobres. Seu reino dava enorme alento. Quem tinha fome e sede de justiça,
os que choravam e os perseguidos. Todos podiam ter esperança num reino de bonança e luz. Todos seriam bem-aventurados. Preciso era abrir os ouvidos do bom Jesus, ser semelhança, levar com confiança a cruz. Pois já 2000 anos tem a boa nova, mas os terrenos pensam que a cova é o fim de tudo que há nesta vida. Escutem bem o que o bom mestre nos quis ensinar, com a mensagem que deixou no ar. Luzeiro belo para a nossa partida, tudo prossegue para além da morte. Tudo depende de como viver. Só quem semeia colherá, na busca poderá achar. Por isso, amigo, vem ouvir Jesus nessa montanha, no belo sermão, e a verdade te encherá e força te dará para amar. Vamos lembrar agora todos os nossos irmãos que sofrem. Bem perto de nós, certamente, teremos amigos, conhecidos, familiares, quem sabe, que sofrem de maneiras difíceis, atrozes, uns mais do que outros. Mas sofrimento é sofrimento, por isso pedimos neste momento aos bons amigos, a Jesus, principalmente, nosso governador, por esses todos que de uma maneira tão diferente, tão difícil, enfrentam as dificuldades da vida, os dissabores, os desentendimentos, a miséria, a falta de carinho, a falta de amor, o sofrimento no corpo, Senhor, mas o sofrimento da alma que é tão atroz. Lembramos todos esses, aqueles que vêm à nossa mente, e colocamos dentro desses que sofrem fisicamente, que é o nosso irmão, que recordamos sempre. Mas todos os outros, os que não têm nome, os que se espalham pelos
guetos, pelas vielas, pelos sítios mais desprezíveis e desprezados, os esquecidos de que existem, que têm fome, que não têm nada para mitigar as dificuldades da família. Lembramos ainda, Senhor, aqueles que por razões várias sofrem pela vida difícil onde se encontram, às vezes a que estão sujeitos, a que são obrigados, as prostituições, as dependências, sejam elas quais forem. O sofrimento é vasto e nós somos poucos, sabemos, Senhor, mas estamos de boa vontade que a nossa paz, a nossa prece possa irradiar-se de forma a que os bons amigos, aqueles amigos que vêm ao nosso encontro nestes momentos, que Tu envias, Senhor, recolham de nós o que pudermos dar, que levem, dando mais esperança, mais consolo àqueles que neste momento precisam de nós. Leva, Senhor. Cativou tão lindo, lindo, teu manto de azul do céu tão lindo, chegar, esperança para o pecador que vai voltar, és paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus, és paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. Bela, a mais bela flor dos meus encantos, bela, és a melodia dos meus cantos, Maria, santifico o sol e não sou nada, Maria, és a aurora minha madrugada, és paz, és luz,
Vem de Jesus. Chegamos ao fim desta transmissão através da TV Espírita. Desejamos que tudo tenha corrido em termos de recepção e de audição em boas condições. Cá estaremos na próxima segunda-feira, a partir das 8h30, de novo.